Oi, gente, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Marcos. Aguardar mais uns minutinhos aí para chegar mais gente, para a gente poder começar. Muito bem, então na aula passada a gente viu aqui a prescrição, não é isso? Que a gente viu o artigo 27, como funciona, né? A questão da contagem do prazo, quando começa, né? Então tem que se ter o conhecimento do dano e a sua autoria, né? A convergência dos dois elementos para que comece a contar o prazo de 5 anos. Aí vimos essas observações aqui e as regras, né, outras regras que vêm determinadas aí em decisões do STJ nos últimos anos, né? Então, por exemplo, aqui prazo de 1 ano, né, para indenização de seguradora de automóvel e plano de saúde em grupo, seguro de vida em grupo, usando a súmula 101. Caso de fumante, né, e aí a pessoa que tinha vício em tabaco, foi confirmado que, por exemplo, a causa mortis foi essa, né, por conta do vício no cigarro, então o prazo começa a ser contado dos 5 anos a partir da morte do fumante. Caso o fumante tenha sobrevivido, né, não faleceu, teve câncer, mas sobreviveu, aí o prazo começa a ser contado a partir do conhecimento do câncer do pulmão, né, dos 5 anos. E aqui, prazo de 10 anos nessas situações, né, inclusão irregular do nome do consumidor em banco de dados, do SPC, Serasa, ação de prestação de contas proposta por correntista para obter informações sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários, e revisão de cláusula abusiva em contrato de plano de saúde e cobrança indevida de tarifa de água e esgoto, sujeita à repetição de indébito. Isso sempre usando aqui como base a regra geral do artigo 205, né, do Código Civil, que prevê lá o prazo de 10 anos de prescrição. E na não renovação abrupta de contrato de seguro, a depender da turma do STJ que julgue, se na terceira turma o prazo é de 3 anos, com base no artigo 205, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil, e se for a quarta turma, vai ser o prazo de 1 ano, usando a súmula 101,
e o artigo 206, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Civil. Então, a gente viu tudo isso, né, na aula passada, esses pontos aí sobre a prescrição, e agora a gente dá seguimento aqui a esse assunto, em que a gente vai ver agora as possibilidades ou impossibilidades, né, de intervenção de terceiros no direito do consumidor. Provavelmente vocês já viram esse assunto da intervenção de terceiros, né, em processo civil, da denunciação à lide, do chamamento ao processo, né, são formas aí de intervenção de terceiros. Então, a gente vai ver só o que é que tem aqui de pertinente em relação ao direito do consumidor, se muda alguma regra, se não muda, se é permitido, se não é. Então, vamos ver isso aqui. Sobre a denunciação à lide, a primeira forma de intervenção de terceiros, nós temos aí os artigos 125 a 129, né, do novo Código de Processo Civil, que tratam do tema, e temos a previsão específica do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Né, são aqui a base legal para esse tema no nosso assunto específico, né? Bom, aqui nesse tema, né, da denunciação à lide, nós temos esses dois autores, Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri, que vão representar o posicionamento majoritário da doutrina. E aí vocês vão observar que existe um posicionamento da doutrina, existe outro posicionamento, às vezes pode ser diferente, né? Às vezes na jurisprudência do STJ e até nos tribunais estaduais, incluindo o Tribunal de Alagoas. Então vamos ver de que maneira os autores aí colocados, né, o Nelson Neri Júnior e a Rosa Maria de Andrade Neri, tratam desse tema em relação ao direito do consumidor. Pois bem, segundo o entendimento majoritário da doutrina, representado por Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri, a denunciação à lide não é cabível no processo, por fato do produto ou do serviço, por ser caso de discussão sobre a conduta do fornecedor ou de terceiro, com dolo ou culpa, elementos que são cabíveis à definição da responsabilidade subjetiva, mas que não são cabíveis nos casos de responsabilidade objetiva em questão nas causas consumeristas. Então, o que a doutrina, na sua posição majoritária, aqui representada pelo Nelson Neri Júnior e pela Rosa Maria de Andrade Neri, o que temos aqui de posição majoritária é que não se pode usar a denunciação à lide nos casos dos processos que envolvam fato do produto ou fato do serviço. Por que isso acontece aqui segundo a doutrina? Por que deve acontecer? Pois bem, vocês já devem estar lidando com a prática, mesmo com todas as limitações da pandemia, vocês devem estar tendo aulas práticas, né, com o professor Venâncio, e vocês já devem ter observado que, por exemplo, em causas cíveis comuns, é natural que exista intervenção de terceiros, né? Mas a intervenção de terceiros, ela traz um problema para um processo que quer ser célere, que é o fato de que você vai ter que analisar a intervenção de terceiros dentro desse processo. Isso vai trazer um pouco mais de demora, vai ser necessário, né, que se tome alguns trâmites para que essa intervenção seja analisada, se é cabível, se não é, e isso acaba atravancando, acaba trazendo algumas travas para o processo, que deixam o processo um pouco mais lento. Como vocês já sabem aqui, né, eu tenho falado isso sempre, desde o início das aulas aqui de consumidor, o objetivo do direito do consumidor é beneficiar o consumidor. E no processo que trata, né, do direito do consumidor, a ideia é que esse processo seja julgado o mais rapidamente possível para que o consumidor não tenha prejuízos na espera pela decisão judicial. Então, aqui a ideia é que o processo seja o mais célere possível, que ele transcorra da maneira mais rápida e tranquila possível. Então, o fato de você colocar a denunciação à lide, o chamamento ao processo e tal, né, segundo a doutrina, isso vai acabar gerando obstáculos para que esse processo corra de maneira, né, transcorra de maneira mais célere. Por isso que a doutrina, na sua visão majoritária, não admite denunciação à lide. Então, um terceiro que venha a ser envolvido nessa situação, né, que possa ter a responsabilidade de fato sobre aquela situação do defeito no produto, no serviço que afetou o consumidor, isso deve ser visto, segundo a doutrina majoritária, na ação de regresso.
né? Lá é o espaço para que o terceiro seja realmente, né, inserido nessa causa, e essa causa é cível, não é do consumidor, e lá deve-se decidir, né, o destino, quem realmente é responsável pela responsabilidade subjetiva que seja, né, já que é uma causa cível, e aí quem for o responsável deve pagar, né? Se o terceiro aí foi envolvido lá na ação de regresso e foi efetivamente responsável, então ele vai ressarcir o fornecedor que teve que pagar a indenização para o consumidor. Caso isso não aconteça, então fica a responsabilidade restrita a quem já foi punido aqui no direito do consumidor. Então esse é o posicionamento majoritário da doutrina, certo? De que não é cabível a intervenção de terceiros nessa modalidade específica da denunciação à lide por essas razões aí apresentadas. E como o STJ tem visto esse ponto, né, da denunciação à lide? Bem, até 2015, o STJ entendia de forma majoritária que a denunciação à lide era vedada nos termos do artigo 88 do Código do Consumidor apenas nos casos de fato do produto, mas não nos casos de fato do serviço. Então, tinha esse entendimento, né, até 2015, que o STJ separava. Se fosse fato do produto, não é cabível intervenção de terceiros nessa modalidade da denunciação à lide. Se fosse fato do serviço, caberia. Porém, né, vai haver uma mudança que a gente vai ver aí na sequência. Quem resume bem esse posicionamento inicial do STJ, né, são esses recursos especiais, o 439.233, que foi julgado em outubro de 2007, e o 1.024.791, que foi julgado em março de 2009. Né? Então, ali, no período até 2015, pré-2015, esse era o posicionamento que prevalecia, certo? Só que de 2015 para cá, o STJ estendeu essa vedação, né? Indo também a proibição da denunciação à lide para os casos de fato do serviço, certo? Isso com base em alguns julgados que começaram a aparecer ali já a partir de 2012, 2014, mas de maneira isolada. E aí, a partir de abril de 2015, é que esse posicionamento vai ganhando força e vai passar a ser o majoritário no STJ. Então, veja, isso começa a ser julgado de maneira majoritária com base no agravo regimental, né, ao agravo no recurso especial 619.161, que foi julgado pelo ministro Luiz Felipe Salomão em abril de 2015. Né? Então, foi esse julgado aí o paradigma. A partir dele, né, todas as outras decisões estenderam a vedação, a denunciação à lide para todos os casos de fato do produto ou fato do serviço. Então, como eu disse, né, decisões de 2012 a 2014 isoladas já davam essa tendência, né, de interpretação aí mais completa do artigo 88 do Código do Consumidor. Exemplos: o recurso especial 1.165.279, que foi julgado pelo relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 2012, o recurso especial 1.286.577, que teve como relatora a ministra Nancy Andrighi, que foi julgado em 2013, e o agravo 1.249.523, que teve como relator o ministro Raul Araújo, que foi julgado em junho de 2014. Então, concluindo esse ponto aí do STJ, de 2015 para cá, nos últimos 5 anos, o STJ ampliou essa proibição e tem seguido aquilo que a doutrina já tinha determinado, né, de que não é cabível a denunciação à lide a nenhum caso de ação que vise, né, reparação por danos por fato do produto ou fato do serviço, certo? Então, essa posição majoritária do STJ é também igual à posição, atualmente, né, é também igual à posição majoritária da doutrina. E aí, vale mencionar o artigo 88, né, que eu tanto falei dele aqui. O que é que diz o artigo 88? O que é que dispõe o artigo 88? Vejam só. O artigo 88 prevê o seguinte: na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos. E aí vem a vedação expressa da lei, vedada a denunciação à lide. Então, como é que o STJ interpretava isso? Veja, está prevendo ali artigo 13, parágrafo único, então não era o artigo 14. Então, até 2015, o STJ dava interpretação literal para esse artigo 88 de que
a proibição da vedação da denunciação à lide era exclusiva para os casos lá do fato do produto, mas não para o fato do serviço. E aí, de 2015 para cá, a interpretação ficou mais ampla, entendeu-se que em qualquer caso de fato do produto ou fato do serviço, não é mais cabível a denunciação à lide, certo? Então, segue-se hoje o que está no artigo 88 do CDC, com relação à denunciação à lide, né, que é uma vedação expressa, e de maneira ampliada, uma interpretação mais ampla. Hoje, essa proibição vale tanto para o fato do produto quanto para o fato do serviço, certo? Antes de passar aqui para o chamamento ao processo, né, só um detalhe, porque a nível estadual isso muda, viu? Tem estados, tribunais de justiça estaduais, juizados cíveis, né, juizados especiais, que admitem a denunciação à lide, né, lá na primeira instância. Aqui em Alagoas tem muitos casos em que você vê processos de direito do consumidor que admitiram lá no juizado especial a denunciação à lide, certo? Então, não é uma posição consagrada, né? E vocês sabem, né? O STJ não tem, as decisões deles não têm caráter vinculativo, como é o caso lá da súmula vinculante do Supremo ou da repercussão geral. Então, não há esse mesmo alcance, né, em relação ao STJ e tribunais estaduais. Então, pode haver posicionamentos divergentes e pode haver, inclusive, posicionamentos contrários à própria lei, né, que admitem aí, na prática, a denunciação à lide. Então, é possível encontrar em tribunais estaduais, na primeira instância também, de maneira isolada, de maneira sistemática, nos juizados especiais também, pode-se encontrar casos em que você vai encontrar a denunciação à lide sendo aceita lá pelo juiz, certo? Então, há aqui um clima meio que de insegurança, né? Porque doutrina, STJ estão mais ou menos em sintonia, mas os tribunais estaduais ainda não, né? Então, é preciso ainda levar mais tempo para se ter um posicionamento pacificado em relação à denunciação à lide, certo? Bom, aí temos o outro tipo de intervenção de terceiros que é discutido aqui no direito do consumidor, que é o chamado chamamento ao processo, né? O chamamento ao processo tem como base legal os artigos 130 a 132 do Código de Processo Civil. Bom, aqui o que temos é o seguinte, de início. O mesmo entendimento da vedação da denunciação à lide se aplica a essa espécie de intervenção de terceiros, no entender do Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery. Este é o entendimento majoritário da doutrina. Então, mais uma vez, a doutrina aqui entende, com os mesmos argumentos que eu falei agora há pouco sobre a denunciação à lide, que o chamamento ao processo é um obstáculo, né, para a consecução do direito do consumidor. E como a ideia aqui é que o processo seja o mais célere possível, então não se deve admitir esse tipo de intervenção de terceiros. Então, esse é o posicionamento que prevalece na doutrina. O Flávio Tartucci, ele vai mais além, né? O Flávio Tartucci, ele entende que estas modalidades de intervenção de terceiros tumultuam o processo e dificultam o caminho judicial dos consumidores, o que acaba prejudicando os interesses dos consumidores vítimas de dano. Então, vejam, os autores colocam isso muito claramente, que essas intervenções de terceiros nos processos de direito do consumidor acabam tumultuando o processo e geram problemas para que o consumidor consiga obter os seus direitos, certo? Por isso que não se admite a nível doutrinário que esses, né, tipos de intervenção de terceiros ocorram, no caso, a denunciação à lide e aqui agora, nesse caso específico, o chamamento ao processo. Então, só, né, mostrando aí a fotinha do Flávio Tartucci, para quem ainda não o conhece, né? Mesma coisa que tinha no slide anterior. Bom, e em relação ao judiciário, em relação ao que acontece lá no STJ e nos tribunais estaduais, como tem sido decidido em relação a esse ponto do chamamento ao processo? Bom, o STJ já decidiu que o chamamento ao processo é cabível nas demandas de consumo, mas isso faz muito tempo. São 19 anos, quase 20, né? Então, a última vez que o tribunal se deparou com tal questão foi no longínquo ano de 2001, no julgamento do recurso especial 313.600
334, que teve como ministro relator o Barros Monteiro. Então, de 2001 para cá, não houve mais nenhum julgamento do STJ que se deparou com essa questão. Então, não temos como saber, diante de tantas mudanças de ministros, né? Ministros que se aposentaram, ministros que entraram, né? Houve mudanças na composição das turmas, enfim. Não dá para saber, com certeza, qual seria hoje o posicionamento do STJ. Se os ministros do STJ seguirem o mesmo entendimento que tem hoje sobre a denunciação à lide, a tendência é que também o chamamento ao processo deixe de ser admitido. Mas hoje não temos uma resposta pronta, né, e acabada para isso, porque de lá para cá o STJ não se preocupou mais, não recebeu mais causas tratando disso, né, especificamente. Então, não houve de 2001 para cá mais nenhuma decisão sobre o tema, certo? Lá a nível de STJ. E a nível estadual? Falando de novo, né? Tribunal de Justiça de Alagoas, juizados especiais. Se não há um posicionamento claro no STJ, também não há um posicionamento claro nos tribunais. E no caso específico de Alagoas, é comum você encontrar, mais comum do que se imagina, você encontrar chamamento ao processo nos processos lá do juizado especial. Então, é admitido. Pode ser admitido, sim. Depende aí muito do entendimento do juiz, aplicando a possibilidade ou não, né, dessa intervenção aos casos concretos, certo? Então, não há um impedimento, até porque o próprio Código do Consumidor fez a referência à denunciação à lide, mas não fez ao chamamento ao processo. Voltando aqui para o artigo 88, né? Mais uma vez, está aqui, vedada a denunciação à lide, mas não aparece vedado o chamamento ao processo. Então, acaba que muitos advogados vão encontrar a brecha perfeita aí, né? O argumento perfeito para poder encaixar o chamamento ao processo nas situações em que um terceiro claramente é o responsável por aquele dano, né, que levou lá o fato do produto ou o fato do serviço. Então, é possível, é cabível, né, que se use a nível estadual, em alguns casos, o chamamento ao processo. Nada impede, né, já que o STJ não tem um julgamento pronto e acabado, já que não há nem proibição da lei, então, teoricamente, poderia haver o chamamento ao processo. Mas aí também vale muito mencionar de que lado a pessoa está, né? De que lado o profissional, no caso eu, advogado, e vocês em breve, futuros e futuras advogados e advogadas, de que lado você estará, né? Se você está defendendo o consumidor, lógico que você não vai querer defender o chamamento ao processo, lógico que você não vai querer defender a denunciação à lide, porque isso vai tumultuar o processo, como o Flávio Tartucci bem colocou, e vai trazer dificuldades para que o consumidor exerça seu direito, né? Se você está lá do lado do fornecedor, claro, você vai poder usar todas as estratégias e todas as bases que a lei prevê. Ou pode se utilizar também de termos que a lei não proibiu, como a gente bem sabe. Então, se você está defendendo o fornecedor, por que não se utilizar do chamamento ao processo, se por acaso o fornecedor que você está defendendo não é claramente o responsável pelo dano? Então, por que não fazer o chamamento ao processo? Mas deve-se levar em consideração isso, né? Que o juiz pode indeferir, né? Se ele entende, tal como a doutrina, tal como aí o posicionamento majoritário do STJ com relação à denunciação à lide, então o juiz pode indeferir o pedido, né, de chamamento ao processo ou de denunciação à lide. E aí o processo transcorrerá de maneira mais célere para o consumidor, como deve ser o objetivo aqui desses processos, certo? Até agora deu para entender, gente? Vimos então as formas de intervenção de terceiros, duas, né? As duas principais aqui. São temas que vocês já viram antes em processo civil, então só deixando especificado aqui para a nossa área do direito do consumidor, tá certo? Aí nós temos o último ponto, né, desse assunto, que é a chamada ação de regresso. Falei muito dela, né? Desde lá atrás, do fato do produto, fato do serviço, estou sempre falando disso, que é cabível, né? E fiz a leitura agora há pouco desse artigo. Vale a pena ler de novo, né? Porque agora a gente vai ver especificamente, né, como o legislador determinou o cabimento da ação de regresso, né?
Então, é o artigo 88 do Código do Consumidor que traz essa possibilidade nesses termos aí. Então, na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos. Então, daí dessa leitura do artigo 88, a gente já deduz que existem duas possibilidades de cabimento, né, da ação de regresso. Pode ser a ação autônoma, né, com o nomezinho ação de regresso, ou pode ser um incidente lá colocado nos autos, né, um incidente de regresso. Então, nos autos da ação principal. São dois caminhos possíveis aqui, né? Vamos ver, então, como é que isso funciona de maneira um pouco mais detalhada. Então, primeiro, né, o cabimento nos mesmos autos do processo principal ou em ação autônoma, são dois caminhos possíveis. O momento do julgamento, né, que é muito importante aqui. O mérito só é realmente analisado após a decisão sobre a responsabilidade direta em relação ao primeiro denunciado no processo, conforme o artigo 88 do CDC prevê. Ou seja, a ação de regresso só é julgada após a decisão dada na ação ou na causa principal. Então, aqui tem que haver, né, o exercício de paciência. Por quê? Primeiro, a causa principal é a do consumidor. Essa é a prioridade número 1. Então, ela é que será julgada primeiro. E ali será avaliado se o réu, né, o fornecedor que foi mencionado na ação, é realmente o responsável, diante das provas colhidas para colocar naqueles autos do processo principal. Então, o juiz vai lá, julga essa questão e aí pronto, julgou a ação principal, aí é que vai se abrir o espaço para se decidir a questão do regresso. Bom, aí são os dois caminhos, né? Se houve ação autônoma, então aquele primeiro processo que tratou do direito do consumidor vai ser encerrado, né? E aí começa o processo da ação de regresso, com base no que foi lá colocado nos autos da outra ação, pode ser usado também como subsídio, claro, né, para meio de prova, enfim, né? Usa-se, é possível, mas aí, claro, é uma ação nova, então traz-se outras provas, enfim, uma ação civil, então vai ter possibilidade de inversão do ônus da prova, né? As duas partes ali, os dois fornecedores vão estar no mesmo nível. Então, é uma série de diferenças, né, que vai acontecer em relação à ação do direito do consumidor. E aí, então, na ação de regresso é que o juiz julga aquela causa específica sobre a possibilidade ou não, né, de que o real causador do dano vá fazer o ressarcimento daquele que foi condenado lá a indenizar o consumidor. Né? Isso na ação autônoma. No caso da ação principal, em que se coloca lá o incidente da ação do regresso, vai se decidir na sentença, né, no primeiro ponto, a questão referente à responsabilidade do fornecedor. Depois que isso for decidido, é que o juiz, então, vai dar a sua decisão sobre a possibilidade ou não de regresso. Mas aí o direito do consumidor já vai estar garantido, né? Então, é dessa maneira que ocorre aqui, né, a dinâmica processual da ação de regresso, certo? Lembrando que esse ponto, né, específico, se tem uma ação autônoma, ela é uma ação tipicamente civil, né? Então vai ser regida lá pela responsabilidade subjetiva, vai ter a produção de provas né, dadas para quem alega, ou seja, para o autor do processo, enfim, tem uma série de regras que vocês já aprenderam, né, no semestre passado com Manuela sobre a responsabilidade civil. Então entra nesse mesmo sentido lá da ação de regresso do direito civil, certo? Bom, aí encerramos esse assunto, né, da prescrição, da decadência, intervenção de terceiros e ação de regresso, certo? Alguma dúvida até aqui? Pessoal, só um recado, né, antes de passar aqui para o novo assunto. Hoje é o dia da entrega, né, dos relatórios, então até meia-noite eu estou recebendo pelo meu e-mail, né, joseclaudemir@gmail.com. Então mandem lá os relatórios da Semana de Direitos Humanos e do ENIX. E amanhã eu coloco para vocês no sistema a terceira atividade, né, porque essas são duas, os relatórios, e aí a terceira atividade é um exercício, né, vai ter mais um exercíciozinho aí que eu vou passar para vocês, e aí vocês vão responder e vão me entregar na próxima aula, né, no dia 17, tá certo? Que aí vai ser nossa última aula. A gente já está chegando aí na reta final, né? Dia 24 é a nossa prova já, né? Daqui a 2 semanas vai ser nossa prova
nossa segunda avaliação para a gente terminar esse semestre, né? E terminar esse ano, né? Tão louco aí, mas que conseguimos chegar vivos e com saúde, espero eu, até agora, né? Então, vai ter essa terceira atividade, tá certo? Que eu vou passar para vocês amanhã. O exercício naquele mesmo molde, né? Dos exercícios da primeira prova. 4 questões para vocês responderem, marcar a alternativa que seja a correta ou a incorreta e justificar, né? Com suas próprias palavras, com base na lei, com base na doutrina, certo? Então, é a mesma dinâmica, né, do exercício que foi feito lá no primeiro bimestre, tá certo? Para compor aí mais um pontinho extra para vocês para a segunda prova, certo? Bom, dito isso, então, vamos avançar aqui, vamos para mais um assunto. Nessa sequência, né, de assuntos processuais e que envolvem também o direito civil, é uma mescla aqui, né, são assuntos interdisciplinares. Então, agora a gente vai passar por essa questão da desconsideração da personalidade jurídica no direito do consumidor. Creio eu que vocês já devem ter visto alguma coisa sobre desconsideração da personalidade jurídica na parte geral do direito civil, né, de maneira muito genérica ainda. A gente vai ver alguns pontos aqui relevantes para o direito do consumidor, mas esse assunto vai ser visto com mais detalhes por vocês, provavelmente no próximo semestre, né, que vocês vão ter a disciplina de Direito Empresarial. Aí vocês vão ver pela ótica, né, do direito empresarial como funciona essa questão da desconsideração da personalidade jurídica. Então, alguns conceitos aqui eu não vou me aprofundar tanto, né, porque eles são mais do direito empresarial, principalmente quando a gente chegar no final, né, que vai tratar de sociedades e tal. Isso não é um assunto que nos pertence aqui, né? O nosso assunto é direito do consumidor. Então, vou passar um pouco mais rápido por essas questões e aí a gente vai ser até o que realmente interessa, que é o trâmite, né? De que maneira o consumidor pode também solicitar aqui a desconsideração da personalidade jurídica, né? Para buscar ali um efetivo direito, né? E o ressarcimento realmente efetivo em relação àquele dano, né, que o consumidor sofreu. Então, são os pontos aqui principais que a gente vai ver. Pois bem, então, começando aí falando sobre o caráter inovador do Código do Consumidor em relação a esse ponto, né? O Código de Defesa do Consumidor foi a primeira norma jurídica a prever no Brasil a desconsideração da personalidade jurídica. Assim o fez, de maneira a que o consumidor possua tal direito de maneira geral, mais facilitada do que em outras situações regidas pelo direito civil comum. O que é típico aqui nosso, né? Em relação ao direito civil, temos regras mais simples, temos regras mais protetivas para o consumidor, e isso faz com que o processo de desconsideração aqui, né, a forma de desconsideração da personalidade jurídica, seja um pouco mais tranquila para o consumidor do que, por exemplo, para a parte autora lá do direito civil, né, no processo civil comum. Essa mesma linha de raciocínio também foi adotada pela Lei de Crimes Ambientais de 1998, né, o artigo 4º da Lei 9.605 de 98. Lá no 8º período, vocês vão ver direito ambiental e aí vão ver também desconsideração da personalidade jurídica no direito ambiental, né, que segue esse mesmo raciocínio aí que a gente vai ver do direito do consumidor, certo? Bom, a aplicação da teoria de maneira específica pelo CDC e pelo direito ambiental é reforçada, né, pelo enunciado 51, que foi lá decidido na primeira jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal. Como vocês sabem, né, esses enunciados eles não são vinculantes, eles são sugestões, mas essas sugestões quase sempre são acatadas, né, pela Justiça Federal. Então, é comum que tenhamos aí esses posicionamentos sendo levados em consideração. O enunciado 51, né, determinou o seguinte, lá na primeira jornada, lá muitos anos atrás, né? A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, a disregard doctrine, fica positivada no novo Código Civil, mantidos os parâmetros existentes nos microsistemas legais e na construção jurídica sobre o tema. Então, esse enunciado 51 tratou especificamente do Código Civil, mas deu abertura para outros microsistemas legais, incluindo aí o Código do Consumidor e a Lei
né, específica do direito ambiental, certo? Então, é possível que se use, né, a teoria da desconsideração para também a nossa área, né, específica, que é o direito do consumidor, certo? Bom, falei de enunciado, né, mas o que realmente nos interessa aqui é a base legal, né, o que está previsto na lei, é o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. E aí nós temos, né, o artigo 28 do CDC, que traz essa determinação sobre a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica no direito do consumidor. É um artigo longo, né, ele tem o caput e alguns parágrafos, e aí, ao longo, né, desse assunto, eu vou dissecando com vocês. Então, vou começar pelo caput, né? O que é que tem aqui como determinação geral da possibilidade da desconsideração. Então, o que diz o artigo 28 do CDC? O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Então, a desconsideração da personalidade jurídica aqui ocorre nessas hipóteses que são bem amplas, né? Primeiro, sempre ocorre aqui essa possibilidade quando ocorre prejuízo ao consumidor. Então, o em detrimento ao consumidor trata disso, né, do prejuízo ao consumidor. Então, a personalidade jurídica da sociedade está causando prejuízos ao consumidor. Então, pode ser solicitado no processo a desconsideração. Pode ser solicitada a desconsideração. Em que situações? As mais amplas possíveis. Abuso de direito, conceito indeterminado, pode ser qualquer coisa, né, que gere o abuso de direito. Excesso de poder, também é um conceito aberto. Infração da lei, qualquer lei, né? Então, o conceito também é aberto. Se bem que aqui, nesse ponto mais vinculado à questão jurídica mesmo e judicial e legal. Fato ou ato ilícito, né? Coisa também bastante ampla. Ou violação dos estatutos ou contrato social, aí sim mais específico, porque cada sociedade tem seu estatuto, cada sociedade tem seu contrato social, e aí, se há uma violação a esse documento, que é a lei, né, que é feita ali entre as partes, há também essa possibilidade de se pedir a desconsideração. Também vai haver desconsideração, ou ela pode ser efetivada, se houver falência, estado de insolvência, que hoje já pode entrar na recuperação judicial, né, se for no estágio mais avançado, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Então, as questões de gerência, né, de falta de gerenciamento ou de gerenciamento inadequado também entram como possibilidades aqui. Então, o artigo 28 do Código do Consumidor dá muitas possibilidades, né, abre muitas possibilidades para que ocorra a desconsideração, certo? Bom, aí nós temos, né, a regra geral, que é prevista lá pelo artigo 45 do Código Civil, que é a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas em relação aos seus sócios e à existência legal. Então, como regra, nós temos aqui no Brasil e em outros países também a separação de patrimônios entre os sócios e a empresa, os sócios e a sociedade. Então, a ideia aqui é que, em regra, os patrimônios da empresa e dos sócios não se comunicam, são separados. Justamente para que, em caso de possíveis processos e tudo mais, o patrimônio da pessoa jurídica seja atingido e o patrimônio dos seus sócios não seja atingido. Essa é a regra, certo? Então, é a regra geral que determina a responsabilidade direta da pessoa jurídica e subsidiária dos sócios. Ou seja, só quando a empresa não pode pagar é que se ingressa na responsabilidade dos sócios. Em termos específicos, a responsabilidade da pessoa jurídica em vires e a dos sócios subsidiária. Vou interromper aqui porque falta menos de um minuto. Volto na sequência, me aguardem aí. Até já.